Oh, aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, não é não? Amém? Você está alegre? Diga comigo, pastor. Diga para mim, pastor, eu não estou alegre não. Diga de novo, pastor, eu não estou alegre. Diga, eu sou alegre. Amém? Aleluia, glória a Deus. É muito claro isso na Bíblia, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Fruto do Espírito é amor, é alegria, nós somos. Evidentemente, como tudo que está na Bíblia, apesar de nós sermos, nós usufruirmos se nós crermos e praticarmos. Amém? Tudo que está na Bíblia tem a ver com isso. Muita gente às vezes diz assim, parece que aquela palavra não funciona, né? Ou parece que aquele ensinamento da igreja não funciona. Eu já ouvi gente dizendo, lá em Aquidauana tinha gente dizendo, esse negócio de rema não funciona. E por que eles diziam isso? Porque tinha gente que fazia o rema e desviava, né? E aí eu fico me perguntando, né? Eu já disse isso aqui, mas é bom deixar isso como selar, como meditação para nós. Você acha, cada um de vocês aí, você acha que Jesus não funciona? Hein? Jesus funciona ou não? Mas Jesus tinha um Judas no meio dele. Então Jesus para Judas não funcionou. Quando você está com uma posição errada no seu coração, você pode ter rema, curso que for, você pode estar na igreja, pode estar trabalhando, pode ser o que for, você pode estar andando até junto com Jesus em pessoa. Então, a questão é o que você faz com aquilo que você tem recebido. Amém? Então, nós vamos ter mais uma matéria, né, mais uma aula do nosso culto de ensino. E é um assunto que nós tratamos aqui já em várias matérias, né? Mas vamos ver mais uma vez, em nome de Jesus, porque enquanto você não estiver praticando, você precisa. Amém? Aleluia! Quantas vezes a gente não ouve sobre fé aqui nessa igreja, né? Muitas vezes. Mas você tem que se analisar. Você tem andado na plenitude da fé de Deus, né? A tua vida vai demonstrar o quanto de fé você tem andado. É verdade ou não é? E esse assunto de crescimento espiritual, ele é muito importante, não só como fé e outros assuntos são importantes, amor e tudo mais, os dons do Espírito Santo, como orar, mas ele é muito importante porque ele pode estar demonstrando como você está agora. Então o bom desse assunto é que ele é um termômetro. Quem quer um termômetro aqui para medir a temperatura? Agora nesse negócio dessa pandemia, todo mundo era toda hora, né? E todo mundo estava gostando naquele negócio, porque você tinha pelo menos um parâmetro de ver quanto é que estava a sua temperatura, né? Era um aplicativo ambulante, onde você estava, alguém botava um negócio na sua cabeça e você já sabia quanto é que estava a sua temperatura, mesmo que você não tivesse com febre, mas você queria saber. Então, esse assunto, ele é um termômetro, ele vai mostrar o quanto você está. Amém? E é um assunto chamado Crescendo Espiritualmente, tem até um livro do irmão Reagan, acho que não tem aí na livraria da gente agora, né? Mas se fosse você, se não leu ou se não tem, pedia para depois, no próximo pedido, porque é um livro muito importante. Ele, como todos os livros do irmão Reagan, ele não abrange todo o assunto, ele abrange o que é necessário para você aprender. Amém? Amém? Porque todo o assunto da palavra de Deus é extenso, né? Um assunto de fé, por exemplo, nós temos uma matéria do Remo que é Fundamentos da Fé, e dá 7 dias, mas se você for estudar a fundo fé, era para ter 14 dias no mínimo, ou 20, porque tem muita coisa para a gente aprender. Amém? Então esse assunto também, se você comprar esse livro e lê-lo, você vai ter a base, tá? Mas existem muitas coisas que são além. O que nós vamos falar aqui, tem alguma coisa que está no livro, mas tem também coisas que estão além, tá? E não é novo ensino, é o mesmo ensino, mas com outras coisas que tem que se levar em consideração. Ok? Então, o crescimento espiritual é extremamente importante. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. A Bíblia fala muito sobre crescimento espiritual. Em 1 Pedro 2 diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém? Todo mundo sabe o que é que a palavra salvação é, né? No original grego é sozo.
A palavra sozo no original, né, em grego, significa proteção, salvação, cura, libertação, provisão. Mas nós sabemos e temos aprendido que quando você se converte, nasce de novo, o seu espírito é salvo, automaticamente. Mas a sua alma ainda não é salva. Sua alma é a sua mente, intelecto, emoções. Então quando Pedro disse assim, Pedro diz, desejai ardentemente ou afetuosamente, ele está falando sobre a forma que a gente deve desejar o crescimento e devemos desejar a palavra de Deus. Amém? Eu quero honrá-los agora, né? Dizer que vocês estão de parabéns, porque chovendo, no dia de sábado, vocês vieram para a igreja. Amém? Então, isso é honrável. Vocês já estão começando a entrar num nível inicial, desejando ardentemente. Amém? Depois que a gente cresce, aí começa a pregar e a gente entra no nível da jumenta de Balaão. Porque a jumenta de Balaão repreendeu o profeta, a insensatez do profeta. Quando a gente começa a repreender os outros com a palavra, é o nível da jumenta de Balaão, né? O pastor Bud gostava de dizer isso. Você agora está no nível da jumenta de Balaão. Então você veja como o caminho tem muita coisa ainda para a gente trilhar. Você tem muito lugar ainda, o caminho é longo ainda, amém, queridos? Quando nós falarmos mais um pouco sobre o crescimento aqui, você vai ver, e eu vou citar algumas vezes, porque algumas coisas que nesses mais 35 anos que eu tenho de crente, né? Mas, vamos dizer 30, porque 5 anos foram perdidos no início, estava desviado. Me converti, passei 6 anos na igreja, depois passei 5 fora. Aí depois voltei. Então vai uns 32 anos mais ou menos, que eu estou na igreja. E nesses 30 e tantos anos de igreja, eu vi muita gente se enganando. E muita gente até fazendo rema, e mesmo assim continuando criança. A gente vai identificar aqui o que é que significa essa infantilidade. Algumas pessoas pensam que infantilidade espiritual tem a ver com o tempo de crente. Não tem nada a ver com o tempo de crente. Há pessoas com 40 anos na igreja que continuam bebê. Também não tem nada a ver com a idade da pessoa. Tem gente que tem 80 anos dentro da igreja e é criança. Não tem a ver com isso. Mas também eu te digo, não tem a ver com a quantidade de estudo que a pessoa tem. Porque eu conheci também nesse meio tempo todo pessoas jovens com 20, 30 anos que tinham feito rema, lido todos os livros do irmão Reagan e sabia a palavra da fé de cor, mas no momento certo, na hora, vamos dizer assim, no momento ruim, na hora ruim em que o diabo armou situações, no verdadeiro nível de maturidade espiritual da pessoa se revelou. Então, se não é pela minha idade, se não é do tempo de igreja, se não é a quantidade de estudo que eu tenho, é pelo quê? É que nós vamos aprender aqui, amém? Amém, queridos? Então, primeira coisa que para você crescer, você tem que nascer de novo, né? Todo mundo aqui nasceu de novo, amém? Todo mundo fez o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Na frente, lá mais adiante, eu não sei se vai dar tempo da gente ver hoje, talvez essa matéria se estenda por 2 dias, pelo menos 2, talvez. 3 não, mas pelo menos 2. Nós vamos tratar sobre o homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. E aquele que não nasceu de novo é o chamado homem natural. Essa pessoa não tem como crescer espiritualmente. Temos vivido tempos estranhos. Sempre existiu esse tipo, vou dizer assim, de pessoas. Mas hoje em dia está pior, tem mais isso. Que tipo de pessoa, pastor? Aquele tipo de pessoa que acha que porque vem na igreja, pede oração, vem num culto de mês em mês, não, eu sou daquela igreja, eu sou filho de Deus, e não nasceu de novo. Não é pelo fato de você, eu creio que Jesus é o filho de Deus, não é só crer. Porque o diabo crê também, e o diabo não está convertido. O diabo sabe, e infelizmente sabe mais da existência de Deus do que muitos crentes.
Então, crer em Jesus significa você dar toda a sua vida a Ele. E não vai ser balada, nem carro novo, nem projeto de vida que vai tirar Jesus da sua vida. Nem namorada, nem namorado, porque na minha época já existia esse tipo, né? Eu mesmo já fui desse tipo aí, né? Quando eu me converti, os primeiros anos da minha vida, eu era um adolescente, estava dentro da igreja, e eu não era batizado no Espírito Santo. Então eu tenho essa experiência, eu posso falar, né? Eu entendo o que é que passa na cabeça de um jovem, adolescente dentro da igreja. E assim, não foi de todo perdido, porque eu tive contato com a palavra. Mas eu só vim a aprender o que é nascer de novo mesmo, quando eu voltei do tempo que estava desviado. A diferença da primeira fase de 6 anos para a outra que já vai em 30 e tantos anos, até a volta de Jesus, amém, é que na primeira fase eu era convencido que Jesus existia e que era o Filho de Deus, e que era um bom lugar estar na igreja, e como eu era jovem eu queria estar na igreja para poder ver as meninas e namorar, né, paquerar. Então a gente ia para os cultos de jovem, porque lá tinha muita menina. Tem que dizer a verdade, né? As pessoas não vai porque Jesus é maravilhoso, é o poder de Deus, não, ia para ver as meninas. E muitas moças iam para ver o rapaz também, né? Eu e um monte de gente. Tanto é que tinha uns cultos lá especial, tinha o da 13 de maio que era famoso, né? Na 13 de maio lá tinha um culto de jovens do sábado que lotava a igreja. Lá a igreja cabia uns 1000 membros ali dentro, só de jovem. Então, irmãos, é melhor estar na igreja do que estar em outro lugar, mas isso não é ser nascido de novo. Eu não estou dizendo que é errado ir para um culto de jovem, eu estou dizendo o que é que passava pela cabeça da gente. É isso que eu estou dizendo. Eu me lembro que nessa época eu tinha minha Bíblia e era praticamente só um desodorante, né? Botava debaixo do braço, chegava em casa, jogava eu sei todas essas coisas todas. Sem vergonha de Satanás, já conheço todo, eu já fui assim, né? Pastor Sérgio nunca foi assim, cheio do Espírito Santo e pregador, eu já sei. Por isso que não adianta, quando vocês vinham chupar caju, eu já chupei o caju, peguei as castanhas, fui a castanha, agora estou tomando remédio por causa da indigestão das castanhas que eu tomei alguns meses atrás. Então eu já conheço isso aí, cara, já conheço tudo. Não porque sou muito inteligente, mas porque fiz besteira, muita. Né? E para vergonha minha, e eu acho que só escapei e estou vivo hoje, pela misericórdia de Deus, para ser exemplo. Amém? Porque muita gente chega, se senta nas cadeiras e pensa que ninguém sabe o que é a vida dele. Não, Jesus sabe, Deus sabe. Muitos cristãos já passaram por isso tudo e sabem o que é. Então, eu não era nascido de novo. Eu pensava que era. Eu cantava no grupo, eu tocava no grupo de louvor da igreja, eu participava do coral da igreja, eu estava em todo domingo e muitas quintas-feiras, que era quinta-feira de ensino lá na igreja que eu ia, e nos cultos de jovens no sábado. Mesmo assim, quando o diabo armou uma cilada lá, eu me desviei. Por quê? Porque eu não nasci de novo. E tem pessoas que me conhecem daquela época, que era daquela igreja, e que não aceita isso. Por quê? Porque na verdade a vida delas é o espelho do que eu era. E se eu disser que não nasci de novo, é mesmo que eu estou dizendo que nenhum deles era convertido, né? Entendeu? Então a minha vida nessa época é como uma espada afiada que cutuca a vida das pessoas, porque eu sei o que é. E assim eu não era crescido espiritualmente, eu era um bebê, na verdade eu era quase um homem natural. Eu acredito que eu só não era, eu tenho dúvidas na verdade, se eu morresse eu ia para o céu, eu tenho dúvidas. Porque eu realmente aceitava Jesus como Senhor, quando eu via a pregação eu chorava, me emocionava e tudo mais. Mas a minha vida não demonstrava que eu tinha nascido de novo, essa é a grande diferença, irmão. Você pode até estar convencido que Jesus é real, você pode até estar convencido que Ele é o seu Salvador,
Você pode estar até convencido que a Bíblia é a palavra de Deus, mas o que faz realmente você um filho de Deus é quando você não troca o Senhor por nada. Isso prova que você nasceu de novo, porque você tem uma nova natureza. E a natureza de Deus tem o jeito de Deus. Então, não é possível que um filho de Deus, e aí o Espírito Santo está trazendo por esse caminho, né? A gente nem começou ainda o assunto, né? Talvez demais. Mas não é possível que um filho de Deus, vá para casa, vá dormir, vá assistir televisão, depois no outro dia vai fazer outras coisas, chega em casa de noite, vai assistir televisão, vai brincar, vai dormir, passa o terceiro dia, vai trabalhar, vai estudar, chega de casa de noite, e não tem em nenhum momento fome da palavra de Deus. Se não tem fome do genuíno leite espiritual, não é bebê, então não nasceu de novo. Curto, direto, simples, bíblico e verdadeiro. Porque eu fui assim. Aqui não está dizendo que nós devemos desejar ardentemente como recém-nascidos o genuíno leite. O genuíno leite é a palavra, diga, o leite espiritual é a palavra de Deus. Você já pensou um bebê nascido e não chorar porque quer leite? Para um pouco para pensar. Um bebê que não chora, está doente, vai morrer. Não chora porque não quer o leite da mãe, não quer leite nenhum, de qualidade nenhuma. Ué, mas não é assim que alguns dizem que são crentes e têm vivido desse jeito? Não tem fome de leite espiritual nenhum, e diz que é da igreja Verbo da Vida, ou da igreja batista, ou qualquer igreja. Então a primeira coisa que nós devemos nos confrontar é, nascemos de novo. Toda vez que vem uma grande dúvida sobre cura divina, sobre a vontade de Deus, sobre a volta de Jesus, qualquer um desses temas assim que são bem chocantes, polêmicos, que podem definir a vida, eu sempre digo, a primeira pergunta é, você crê em Deus? Oh, que é isso? Eu creio. Crê? Então se você crê, por que vive como se não cresce? Não, eu vivo, você não pode me condenar e nem pode dizer. Então vamos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está dizendo que quem nasceu de novo deseja a palavra. Quem não deseja a palavra não nasceu de novo. Olha que eu não estou nem dizendo aqui, veja bem, eu não disse que quem não está lendo a Bíblia todo dia não é filho de Deus. Não foi isso que eu disse, não. Amém? Porque o pastor Sérgio está dizendo que a metade da igreja não é de crente, porque metade da igreja não está lendo a Bíblia, né? Eu estou só cogitando aqui, tá? Não, eu não disse isso. Eu disse que quem nasceu de novo deseja a palavra. Mesmo que seja preguiçoso ou preguiçosa, ou que se sinta envergonhado porque não está lendo a Bíblia, mas pelo menos teve o desejo. Você está entendendo? Mas alguém que nem quer saber da Bíblia. É estranho. Você concorda comigo? Bebê que não chora para tomar o leite, tem uma coisa estranha. Então, esse crescimento espiritual que nós estamos tratando aqui, a condição sine qua non, ou seja, a condição básica é que a pessoa tenha nascido de novo. Porque quem nasceu de novo vai desejar o genuíno leite. Porque tem a natureza de Deus, é um filhinho de Deus, e como filhinho de Deus quer mamar, quer receber o leite, tem fome da palavra. Amém? Eu tenho dúvidas sobre o meu novo nascimento, porque depois que passava 4 dias, 5 dias longe da igreja, eu tinha saudade de voltar para o culto. Eu acho que talvez essa saudade fosse algo... Eu não sei nem dizer bem o que era, mas eu tenho dúvidas sobre o meu novo nascimento. Mas o que eu tenho de certeza é que em março de 94 eu nasci de novo. Isso eu tenho certeza. Porque a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu não troco Jesus por nada, nem a palavra de Deus, nem o Senhor, por nada. Porque eu tenho a natureza de Deus. Quem tem a natureza de Deus aqui, diga amém.
Diga, eu tenho a natureza de Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Em Efésios 1,13 diz, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Então esse selo do Espírito Santo acontece quando alguém nasce de novo. Assim, fazendo um apanhado da minha vida e daquelas centenas de jovens que estavam naqueles cultos, eu não posso dar conta da vida de ninguém. Mas diante do que eu vivia, e olha, eu te digo, eu tenho dúvida da minha salvação naquela época, e vou dizer um negócio, eu estava vivendo muito mais infidelidade dentro daquela igreja do que a maioria dos jovens que eu conhecia. Então aí a pessoa já fica imaginando mais ou menos como é que está o nível de muitos crentes, né? Como eu sou professor de escatologia, sempre te surge aquela pergunta, quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, vai ficar crente aqui? Bom, crente mesmo, nascido de novo não vai ficar nenhum, agora membro de igreja deve ficar muitos. Porque, ora, eu tenho a minha experiência, eu estava dentro de uma igreja de 600 e tantos membros, desses 600 tinha uns 400 que era jovem. E eu sabia o que era a vida deles, que a gente estava convivendo junto, e eu posso dar conta da minha vida, eu imagino. Quantas pessoas em muitas igrejas não nasceram de novo? Quantas pessoas vêm porque é um ambiente cristão? Quantas pessoas vêm? Eu conhecia um rapaz que foi amigo meu, e ele era espírita, e ele, mesmo sendo espírita, ele não nasceu de novo, mas ele assistia Silas Malafaia todo sábado de manhã. E eu perguntei para ele, Delano, por que tu assiste Silas Malafaia? Eu gosto demais, aquele homem tem um jeito de falar. Você sabia que tem gente que assiste pregador só porque acha bonito o jeito de falar? E não nasceu de novo? A pessoa está admirada com a unção, mas não quer o Deus da unção. Porque eles veem como sendo algo natural, é uma capacidade de palestrar, uma capacidade para eles, né? Uma capacidade de oratória. Uma vez eu estava lá no tribunal, onde eu trabalhava, e em um determinado momento eu me lembro que juntou-se esse juiz e escrivão, e um monte de gente, e me lembro que mas alguém pediu para eu fazer uma oração. E aí eu fiz a oração do jeito que eu sei, né? Senhor isso, Senhor aquilo e tal, isso, aquilo outro, isso, aquilo outro, isso, aquilo outro. Quando chegou no final, veio um pessoal lá dizer, muito bonita a sua oratória. Eu queria ter esta capacidade de fazer essa oratória bonita. É assim que eles veem. Agora o que eu estou querendo dizer com isso é que tem gente que vem para as igrejas, mas não nasceu de novo simplesmente porque gosta de ouvir aquela oratória, aquela forma de falar. Diga, eu nasci de novo. Oh, aleluia. Em Romanos 10, do capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você prestou atenção nesses dois versículos? Eu vou ler de novo aqui, ó. Se com a boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos fazer bem devagar aqui, ó. Quando é que a pessoa é salva? Diga comigo. Quando confessa Jesus como Salvador, e quando crê com o coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você concorda comigo que a Bíblia é perfeita, é maravilhosa e está correta? Então você está vendo aí nesse versículo que não é só confessar Jesus? É confessar Jesus e crer
que ele está ressuscitado. Uma vez eu estava lá nesse mesmo escritório, nessa repartição pública, e eu comecei a falar sobre ressurreição, e o escrivão levantou-se lá e disse: tu acredita nessa besteira? Eu disse: não é besteira não, é verdade. E quando a gente vai estudar sobre isso, eu até já preguei umas 2 vezes sobre esse assunto, você vê que na Bíblia, toda vez que os apóstolos começavam a falar de ressurreição, aí, Paulo, as muitas letras te fazem devagar. Não, lá no Areópago, lá com os filósofos, lá, não, em outro momento a gente ouve sobre isso, né? Porque dói nos ouvidos do incrédulo falar sobre ressurreição. É a peneira de Jesus para provar se a pessoa se converteu ou não. Então não é só confessar Jesus. É confessar Jesus e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Então nisso a pessoa nasceu de novo. E nascendo de novo se torna um bebê. Amém? Deus deseja que você, como bebê, cresça. Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você está vendo aí que no início do versículo diz até que, e antes ele cita os 5 dons ministeriais. E citando os 5 dons ministeriais, ele fala sobre o profeta, sobre o apóstolo, sobre o pastor, sobre o evangelista e sobre o mestre. E ele diz que esses 5 dons ministeriais são levantados para que haja crescimento. Diga, crescimento. Porque ele diz, esses dons é até que. E o até que envolve um crescimento. Concorda comigo que esse versículo está dizendo isso? Até que todos, enquanto tiver alguém que precisa crescer, então precisa dos 5 dons ministeriais. Precisa ter um culto como esse de ensino. Quando não tem um culto como ensino, precisa ter o rema. Amém. Por isso que é muito bom, eu gosto quando as pessoas trazem caderno assim, porque demonstra que você está valorizando a palavra de Deus. Quem não trouxe está perdoado, mas traga da próxima vez, amém. Porque sempre surge alguma coisa que é bom você anotar e meditar, e se você tiver perguntas, depois você me procura. Porque estamos aqui numa espécie de escola. Não é escola dominical, mas é escola sabatina, vamos dizer assim. Parece adventista do 7º dia, né? É uma escola. Simples, pequena, só de culto de vez em quando, mas é uma escola. É a forma que nós temos aqui de aprender mais da palavra de Deus, já que ainda não temos o rema, mas teremos. Então anote, presta atenção, seja como o crente de Bereia. Lá em Atos fala que os crentes de Bereia eram mais nobres. É interessante essa palavra, nobre. A pessoa é nobre quando ela valoriza algo. Algo honrável. Não é valorizar qualquer coisa. Quando você valoriza algo honrável, você é nobre. Quem valoriza o bom nome é nobre. Quem valoriza a palavra é nobre. Quem valoriza o pagamento dos impostos é nobre. Quem valoriza dizer a verdade e não mentir é nobre. Porque o nobre, ele tem essa característica. Ele tem uma só palavra, ele é uma pessoa honrável, ele paga suas contas em dias, ele exalta a palavra, ele olha nos olhos da pessoa e faz como Paulo disse: ninguém pode me condenar de coisa alguma. Mas como aquele pessoal bem velho, né? Em 1900 e tanto eu vi você fazendo isso e aquilo. Você viu outra pessoa, porque eu nasci de novo. Paulo mesmo tinha muito que se envergonhar do passado, né?
Mas ele disse: já estou crucificado com Cristo. E essa vida que agora eu vivo, não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Amém? Então o nobre, ele olha para as pessoas, porque quando ele olha, ele se coloca como Cristo. Não, ninguém vai me acusar de coisa nenhuma, de acusar de nada, porque eu estou puro diante de Deus, sou justiça de Deus, como disse 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele se fez pecado para que eu seja justiça de Deus. Então, essa atitude de nobreza vai fazer com que você cresça espiritualmente. Essa é a diferença de quem realmente nasceu de novo. Também outra diferença é que quem realmente nasceu de novo é nobre. Por quê? Porque é filho de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem nasceu de novo é rei, é senhor, é príncipe, é sacerdote. Amém? Tem sangue real. O sangue de um nobre foi derramado para que você tivesse a nobreza no seu sangue. Então você já começa a entender o que é crescimento. Você tem a natureza de Deus, você deve cuidar para não fazer como o mundo faz. O mundo não tem palavra, o mundo atrasa os horários. Aliás, me perdoe porque começamos aqui de 8h10. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. É mesmo. Aliás, que eu me lembro, acho que é a primeira vez que nós atrasamos. Em 5 anos aqui, né? Fazem 5 anos que a gente começa tudo em dia, mas dessa vez começamos com 10 minutos de atraso, um culto. E eu tenho que pedir perdão, porque quem é nobre tem que perseverar na sua nobreza. E quando eu digo nobre, estou dizendo eu, estou dizendo todos nós. Amém, queridos? Já fui sempre assim? Não. Mas a palavra de Deus em mim foi gerando essa nova criatura que eu sou. Espiritualmente eu já era nova criatura, mas à medida que eu fui desejando ardentemente a palavra, essa palavra foi gerando vida em mim. E nós vamos tratar sobre os estágios aqui do crescimento. E à medida que nós formos vendo, você vai se identificar. E infelizmente eu sei que você vai identificar pessoas também, né? Não deveria, mas eu sei que identifica. Quer ver uma coisa que é inevitável? Você está aqui, aí alguém começa a pregar sobre santidade, né? E santidade, você tem que andar assim, andar assado, mas você acabou de ver o irmão fazendo o que não devia ali. Então, mesmo que você não queira e não queira julgar, você automaticamente lembra do irmão. É ou não é? É uma coisa inevitável, não é um julgamento. A coisa se torna séria e é um julgamento, quando, como em um julgamento, as testemunhas dizem que viu alguma coisa acontecer, e você tem ao lado da testemunha porque você viu alguém fazendo alguma coisa, mas se torna realmente um julgamento quando o juiz bate o martelo e diz: está condenado há tantos meses, isso e aquilo outro. Então, no tribunal do seu coração, quando você diz: fulano está condenado, eu não quero ter nada com ele, porque ele é isso e esse e aquilo outro. Acontece que num julgamento também, às vezes se arrola algumas testemunhas, mas as testemunhas capitais, que realmente podem dizer a verdade do que aconteceu, às vezes não estão lá. E eu posso dizer a você que você é condenado de julgamento quando você sabe de uma coisa e você determina no tribunal do seu coração que aquela pessoa não presta ou é aquilo, e você não ouviu os dois lados, não viu os dois lados da moeda. Então toma cuidado, mas eu sei que quando você começar a ouvir aqui, você vai dizer: isso sou eu, ou vai dizer: isso é fulano, isso é Beltrano. Mas toma cuidado, tá? Em nome de Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7,
Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Diga, o crescimento vem de Deus. Amém. Só que existe o papel de quem planta, existe o papel de quem rega, mas tem um outro papel também, que não está aí citado, mas indiretamente está subtendido. É o papel do solo. Que Jesus fala na parábola do semeador, né? Tem gente que é um solo pedregoso, tem gente que é um solo bom, tem gente que é um, né? Então, tem o que planta, tem o que rega. Porque Paulo está fazendo uma comparação aí entre os dois, Apolo e ele, porque o povo estava dizendo, Apolo é maior. Não, é Paulo que é maior. Aí ele diz, nem é Apolo nem Paulo, o que importa é Deus, que dá o crescimento. Mas existe um terceiro papel, é do solo. Então, Deus dá o crescimento conforme o papel do dom ministerial que vem ensinar, ou da forma que você recebeu a palavra, lendo um livro, vendo uma mensagem no YouTube, ou um contato pessoal. Isso aí é o papel de Paulos e Apolos. Mas existe o seu papel, que Pedro, no primeiro versículo que nós lemos, diz, desejai ardentemente. O bom solo, ele deseja ardentemente a palavra. Diga, eu devo desejar ardentemente a palavra. Diga, eu estou adubado. Amém. Quando um solo está adubado, ele fica apto. Mas quem trabalha com solo aqui, talvez o Glaucio possa dizer isso, né? Glaucio é especialista, até doutor já, né? Sabe que eles têm que analisar aquele solo, e às vezes o solo está muito ácido, ou está muito ferroso, né? Ou está muito, aí tem muitos componentes químicos, e é por isso que eles fazem aqueles adubos preparados, e cada um é dado para cada tipo de solo. E assim são muitos crentes, tem crente muito ferroso, enferruja com muita facilidade. Cadê o irmão? Eu estou doendo aqui, eu não vou para a igreja hoje não. Deus sabe, é ferroso, é crente ferroso, né? Cheio de ferro, enferruja qualquer chuva. E tem crente ácido. Essa igreja é uma benção, mas esse pastor é uma benção, mas irmão Arthur é uma benção, mas é o crente ácido, né? Tem sempre uma palavra ácida para dar sobre alguém ou sobre alguma coisa. Sempre tem um mais. O mais é um ácido. Mas, então precisamos analisar como é que está o nosso coração. E essa matéria vai fazer um apanhado de que tipo de solo você é. Porque é interessante, nós não só identificamos que nível de maturidade nós estamos, mas também devemos identificar por que é que a gente não está naquele nível que deveríamos estar, né? Porque é o que acontece com o médico vai lá, o que é que ele faz? O que é que você está sentindo? Estou sentindo isso, aquilo, sabe o que é que ele faz? Não vamos passar esse exame, porque eu preciso saber qual é a taxa disso, a taxa daquilo, o que é que está acontecendo com aquilo outro. Então, às vezes você está sentindo dor, então vamos trazer esse pouco que a gente está dizendo. Às vezes você descobre que ainda é um neném espiritual. Então você está sentindo dor. Mas é preciso fazer os exames, né, para saber que tipo de doença você tem. Então você precisa se autoanalisar para descobrir que tipo de solo é você. O que é que está faltando? O nobre, ele se autoanalisa. Nós vamos ver aqui mais adiante. Tem uma parte do que eu preparei aqui que fala sobre sintomas de falhas de crescimento. Não está no livro do irmão Rego. E aí você vai analisar, por que eu estou assim? Rapaz, já faz 10 anos que eu estou numa igreja e ainda estou assim. Rapaz, tem alguma coisa falhando em mim. Talvez seja um ferro que precisa ser resolvido, um ácido aí, alguma coisa química, espiritual que está fazendo isso. Você vê lá em Lucas capítulo 2, versículo 12. Fala sobre Jesus. Ele ainda criança, é jovem, com 12 anos, a Bíblia diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus
e dos homens. Então ele não só crescia em estatura, ele crescia em sabedoria e graça. E isso é o que Deus quer de você, que você cresça em sabedoria e em graça. Amém, queridos? Amém? Porque realmente eu imagino, eu sou pastor, né? Ou estou pastor. Mas uma coisa que às vezes machuca a gente, magoa, não vou dizer magoa porque parece que está sendo uma coisa contra mim, então não é magoa nem machucar, mas é assim, deixa triste a gente como pastor, é quando vê alguém da igreja que não cresceu. Isso deixa a gente triste, porque você está lá, você pega uma sementinha de umas margaridas e quer fazer um canteirozinho de margarida, aí você põe lá a sementinha, começa a aguar, adubar, quer dizer que você não fica triste se aquele negócio não cresce, não? Ou dá aquelas margaridinhas bem pequenininhas assim, você fica triste. O que está acontecendo? Aí você diz logo o quê? Tem gente que diz, eu não tenho mão boa para isso não, né? A gente já ouviu alguém dizer, você já pensou, pastor, aí você imagina, parece que eu não tenho um chamado, porque a gente ensina e pessoas continuam do mesmo jeito. Jesus tem alguma coisa, o que é? O adubo, é a água, o que está faltando? Ou é a mão que não é boa para aguar, para plantar? Não é verdade? Aí tem sempre os fariseus, né? Misericórdia. Essa tropa de fariseu tem em todos os lugares, né? Nunca deixou de ter. Porque o fariseu vai logo dizer, se não está crescendo, alguma coisa tem algum pecado, né? Tem alguma coisa, e não sabe o que é. Tem coisas que a gente não sabe o que é. Por que não foi curado? Por que não cresceu? Do coração, quem dá conta é Deus. Nós, eu e você, quando falamos da palavra e ensinamos para alguém, o que a gente tem que dar conta é o nível de espiritualidade da gente, vivendo em santificação, com o coração correto, e a palavra que se está sendo de acordo com o que a Bíblia diz mesmo. Então, o nosso dever é semear. E Deus vai dar o crescimento, se o solo se mostrar adubado. Amém? Então, agora nós vamos entrar mais na parte técnica que está no livro do irmão Reagan. O irmão Reagan divide, né, que pode ter outras subdivisões, né? Isso não se torna uma regra, né? É isso que a gente precisa entender. Que quando você vai fazer uma universidade, uma faculdade, você sempre dá de conta com algum ensino sobre algum especialista que diz, são 3 fases disso e daquilo outro. Aí já vem outro, depois diz, não são 3, são 4. Aí no final chega um e diz, nem são 4, nem são 3, são 2, é porque vocês não viram direito que era assim assado. Então essas subdivisões são muito pessoais. E às vezes nós encontramos algumas subdivisões, né? Divisões de terceiro nível, por exemplo. Então o irmão Reagan diz, por exemplo, que existe a infância, a primeira infância, a meninice e a vida adulta. Mas se a gente for bem específico, a gente consegue ver que não só tem isso, tem uma adolescência também, tem uma velhice também. Porque nós como pessoas normais, eu percebo, por exemplo, que quando eu estava com 30 anos, eu tinha alcançado uma certa maturidade. Mas quando eu cheguei nos 50, a maturidade era como se eu nunca tivesse vivido. E quanto mais os 50, 60 vai chegando, mais maturidade vai chegando. E como a Bíblia nos deixa entender que existe um parâmetro entre o corpo humano, a mentalidade do ser humano e o seu crescimento e o crescimento espiritual, daí nós podemos chegar à conclusão que pode também não ser só meninice, primeira infância, meninice e adulto. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Então eu estou dizendo isso só para você entender que essa subdivisão, ela pode ter outros nuances, né? Então, como o irmão Reagan diz,
A primeira infância acontece logo que a pessoa nasceu de novo. E nessa primeira infância, algumas características da primeira infância são a inocência, quem quiser anotar, anota aí. A ignorância e a irritabilidade. Ok? Então você vê que uma criança ela é inocente. Coisa mais linda é uma bebezinho, né? E você vê que à medida, mesmo com 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a criança acredita totalmente naquilo que o pai e a mãe diz. E isso vem de Deus, essa pureza, essa inocência. Do ponto de vista prático, para facilitar a educação. Mas do ponto de vista espiritual, essa inocência vem porque uma criança ela não tem pecado. E como ela não tem pecado, ela está salva. Então se um bebê, infelizmente, morrer com 4, 5 anos, ou 1 ano, ele vai direto para o céu, não tem nem o que duvidar, não há nem como se cogitar uma outra possibilidade. Porque ele é inocente. E aí você vê, pessoas que nasceram de novo, de verdade, tá? De verdade. Não estou falando desses casos que nós falamos aqui de pessoas que pensam que nasceram de novo e querem acreditar que estão se tornando filhos de Deus por osmose. Alguém sabe o que é osmose aqui? Na aula de biologia, vai ficando uma célula junto da outra, já ficou uma só. Então tem gente que acha que é assim, vai vindo para a igreja, vai vindo para a igreja, eu sou crente. Não é assim. Então, crentes de verdade, geralmente, eles têm uma fome muito grande assim que nasce de novo. E são inocentes. Então ele acredita, por exemplo, que o pastor é uma espécie de Jesus, né? E nós somos, todo mundo aqui é um tipo de Cristo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que eles acreditam que aquele pastor nunca pensou nada de errado. Nunca pecou na vida, né? Não tem falha. Por que não tem falha? E ele é perfeito. Porque se ele está pregando a palavra e ele está tão admirado com aquilo, meu Deus, é a palavra de Deus. Aí ele pensa que o pastor não tem defeito. Isso é típico de uma criança mesmo. Não se aprofundou ao ponto de saber administrar a realidade de que mesmo os chamados são compostos por pessoas que tem defeitos e tem falhas. De maneira nenhuma eu estou fazendo apologia, ou seja, defesa de pecado aqui, tá? E nem de falhas, ok, pessoal? Nós devemos seguir para o alvo e ficar longe do pecado. Eu estou dizendo é que a realidade é que pessoas têm defeitos. E é verdade que geralmente pastores e líderes e profetas e tal deveriam está longe o máximo possível desses defeitos. Deveriam, tá? Mas a pessoa que nasceu de novo pensa que o pastor não erra. Aí isso é um perigoso. Porque se vê o pastor cometer um deslize, quando eu digo deslize não é nem pecado, é qualquer coisa assim que ele pensa que não é de Jesus, né? Já acabou o mundo, parece que pronto, não tem mais razão, isso aqui é uma mentira, e lá vai tudo, isso é tudo é uma mentira, e não tem Deus aqui coisa nenhuma. Quantos aqui já viram pessoas que deixam de vir para a igreja? Já ouviram falar dessas histórias, né? Eu digo que vai ouvir falar, mas pode ser até que você já tenha feito isso alguma vez na sua vida, né? Deixar de ir para alguma igreja porque as pessoas não estavam falando com você, hein? Ai, fulano não fala comigo, não é nem falar, é simplesmente porque não cumprimentou, né? Eu estava lá em Aquidauana e teve uma pessoa que tinha se convertido, cara. A gente teve um trabalho assim, né? Crendo, pregando a palavra. Fizemos esses cultos nas casas. Era chamado de Verbo no Seu Lar. E tinha um casal lá que se converteu, coisa mais linda, coisa maravilhosa. Só que eu não sabia que o marido ele trabalhava como lixeiro. Trabalhava naquele caminhão de lixo. E como lixeiro lá, eles vestiam um uniforme completo, com um cap, com tudo, né? E eu tenho esse problema comigo, se a pessoa está com capacete de moto, numa moto, ou se está com um uniforme, dificilmente eu reconheço a pessoa, só se estiver bem perto assim.
porque eu só vejo o conjunto. Principalmente que quando você põe um cap, o cabelo se esconde ali, né? De noite, o cara catando lixo, de noite com um uniforme. E eu nem sei quando foi que aconteceu isso. Eu sei que a pessoa deixou de vir para a igreja. E um dia eu procurando saber, uma irmã lá procurou saber da esposa e disse que o marido tinha dito que nunca mais vinha nessa igreja, porque um dia ele estava catando lixo e ele chegou perto de mim e eu não falei com ele. Irmão, diante de Deus, enquanto eu vou prestar conta, eu não sei que dia foi esse, não sei de nada. Mas a pessoa que é bebê, ela se machuca por tudo, porque ela é muito inocente, ela acha que o pastor é perfeito, e porque supostamente acha que o pastor não quis falar com ele, talvez porque ele era lixeiro, já deixou de vir na igreja. Mas eu estou limpo, não tenho culpa nenhuma nessa história. Não fiz discriminação nenhuma, pelo contrário. Como é que um pastor faz um negócio desse? O rapaz é lixeiro e eu vou deixar de falar com o rapaz porque ele é lixeiro. Não tem nem lógica isso, né? A gente que está aqui na igreja sabe que isso não tem nem... O pior que fosse o pastor jamais ia fazer um negócio desse. Mas a pessoa que é neném, ela se machuca com essas coisas, entendeu? E não vê... Então, infelizmente, eu espero que ele tenha nascido de novo, ou que ele tenha voltado para a igreja, melhor dizendo, até alguma igreja ele tenha ficado, mas a imagem que ficou minha para ele é essa. E o pior é isso, né? Depois que você fica queimado com a imagem, até hoje ele deve estar pensando naquele pastor falso que me discriminou. E eu posso fazer o quê? Eu não tenho muito o que fazer. Não tenho o que fazer. O que eu posso fazer é só ter cuidado, mas eu nem me lembro desse dia, né? Então, isso mostra essa questão da inocência. A pessoa é sincera, a pessoa é disposto, é cheio de fé, disposta a aprender, mas também ela fica muito suscetível a essas coisas, porque cria uma imagem muito elevada a respeito dos outros que estão na igreja. Outra característica da primeira infância é a ignorância. O que é a ignorância? A falta de saber. Só que o problema dessa ignorância é que o bebê espiritual, e aí a gente já começa a identificar, né? Nós mesmos e os outros, né? Infelizmente. O bebê espiritual, ele não tem conhecimento do perigo. Você já viu a criancinha? Por isso que a gente tem que fechar os negócios de eletricidade, porque uma criancinha vai lá, bota o dedo lá. Ela não tem consciência do perigo. Você já viu que tem crianças que ficam brincando e vai para o meio da rua. Lá aqui da onda tinha uma criança que, misericórdia, ela quando via que o pai ia pegar, é que ela corria para o meio da rua, ela achava engraçado. Que o pai, fulano não vá não, aí ela achava engraçado aqui, aí é que ia para o meio da rua. Perigoso, e graças a Deus que escapou, mas teve um acidente com essa criança. E não foi com um carro, foi com outro lugar. Tinha um buraco num esgoto a não sei quantos metros de distância, e essa criança correu. E quando o pai viu lá, e aquela criança só viu, foi o menino desaparecendo. O pai veio, se jogou do jeito que estava. Era um canal, não é bueiro bem, é o nome lá, é uma espécie de confronto onde vários canais se encontram, né? Então é uma caixa profunda, dá uma altura quase dessa lâmpada para cá, e um quadrado bem grande, e a criança caiu lá, nesse negócio de correr, e o pai, do jeito que veio, se jogou, e lá embaixo tinha de tudo, além da sujeira, tinha cimento, tinha pedaço de ferro, e a criança veio e bateu com a cabeça, e arrancou o couro cabeludo aqui. E o pai caiu, e pelo menos o pai não teve nada, pegou a criança, levou para o hospital, e aí houve uma história que depois a gente pode falar, mas graças a Deus a criança escapou, hoje está um menino saudável e tal, mas isso mostra o perigo que algumas crianças, a gente tem que estar de olho. Eu vou aproveitar já para dizer para qualquer pai que esteja aqui, se bem que aqui tem só o casal aqui e vocês dois, né? Mas isso é bom dizer para toda a igreja, que você fique sempre de olho com seus filhos.
Porque criança, essas duas meninas aqui, quando era bebê, era ligada mesmo na tomada, hein? E eu conversava com as pessoas olhando assim, porque uma corria para um lado, outra corria para o outro, e eu só olhando, conversava com as pessoas. E a gente tem que ficar de olho, por quê? Porque criança é assim, criança não tem ideia do perigo, e alguns crentes não têm ideia do perigo. E tem pessoas que não têm conhecimento da palavra e fica acessando o canal de YouTube. Tem um canal de YouTube aí que eu não vou dizer, para não dar tentação para você, que tem 900.000 seguidores. Talvez seja o canal que tem mais seguidores sobre esse assunto de estudo e tal. E o cara é cru, seco, frio, crítico, arrogante, mas é inteligente, conhece muito a Bíblia. E isso tem estragado muita gente. Isso é um veneno. E criança não tem ideia, acha que é só acessar lá. Só que o cara, quando você vê alguém com uma argumentação muito forte, você tem que ter cuidado com isso. Porque tem gente que, se fosse vender avião que está voando, conseguia, de tanta conversa e lábia que tem. E se essa pessoa acreditar naquilo que está vendendo, aí é pior ainda. Porque o problema com esses falsos ensinos é que a pessoa acredita. Então ganha credibilidade. E aí começa a dizer versículo tal, e tal coisa. Aí começa a dizer aquelas palavras bonitas, né? Da academia, e tal istoísmo, e tal aquiloísmo, e filósofo fulano de tal, e sociólogo beltrano de tal, e tal conceito bíblico, e tal não sei o que, e Santo Agostinho em 1900 e lá vai, 1900 não, logo no início, né? Não foi 1900. Aí fulano, e Lutero, e Calvino, e a pessoa vai ficando, esse cara sabe muito. Aí ele chega e diz, não existe batismo no Espírito Santo. Eita, então aquilo que o pastor Sérgio está ensinando lá é heresia. Por quê? Porque há muita, tem duas palavras no dicionário que parece até engraçado, mas existe. Verborragia e logorreia. É verdade. Sabe o que é verborragia? Lembra de hemorragia? Verborragia é a pessoa que fala que parece estar sangrando de tanta palavra. E logorreia, lembra de diarreia? É a mesma coisa. Tem gente que dá uma diarreia de palavra. Fala, e coloca lá com termos técnicos, e aí você fica, é verdade. Crianças não têm noção do perigo que ronda no meio da rua. Deixa eu dizer uma coisa para você começar a se identificar. Se você ouve algo diferente do que está aqui e fica com uma interrogação na sua cabeça, você é bebê. Porque não é que nós somos dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. Nem o verbo da vida é dono da verdade. Mas, seja como os crentes de Berea, analisa na Bíblia para ver se é assim. E se você foi convencido por Jesus e pela palavra que é assim, e você fica em dúvida porque um doutor, teólogo, não sei o que, está dizendo no YouTube alguma coisa, então tem algo de estranho na sua vida. E eu te digo que é algo de estranho. Criança que anda na ignorância. Que não tem ideia, que botar o dedo ali vai morrer. 220 ou 110 vai morrer, de todo jeito. Vocês estão entendendo, pessoal? É por isso que nossas igrejas têm uma livraria. Não é para fazer lavagem cerebral, não. É porque ali tem um alimento que a gente pode garantir, que você não vai ficar pensando besteira. Vocês estão entendendo? Então eles dizem que não existe batismo do Espírito Santo. Eles dizem que, sabe as besteiras que saem por aí? Por exemplo, quando você nasceu de novo, você recebe o Espírito Santo. Verdade.
Sempre uma mentira grande e pesada, ela sempre está misturada com a verdade. Então, quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo. Mas o que a Bíblia fala é de uma coisa posterior, eu vou te provar agora. Teve aquele episódio lá de Atos, em que Apolo pregou, e alguns crentes se converteram. Mas quando Paulo chegou lá, que falou sobre o Espírito Santo, recebesse o Espírito Santo quando cresce, e ele nem sabia que existia. Você pode dizer, olha aí pastor, é porque eles não eram nascidos de novo. Ora, como é que uma pessoa se converte sem receber o Espírito Santo? É porque eles estavam sem saber que existia o Espírito Santo, mas eles já tinham recebido, porque eles tinham nascido de novo. Quando Paulo chegou, impôs a mão e falou sobre as águas vivas, né, que fluem do interior, eles começaram a falar em línguas. Mas esses teólogos dizem que não existe batismo no Espírito Santo. E eles falam com tantas logorreias e verborragias acadêmicas, teológicas, salpicada de exemplos de fulano, de Beltrano, e mais o que Lutero disse, Calvino disse, o que o filósofo fulano de tal disse, que a pessoa fica pensando que é verdade. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Estão comigo aqui? Então, segunda característica é a ignorância. A primeira foi inocência, a segunda ignorância. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. Se a gente puder traduzir para esses exemplos, crianças morrem espiritualmente porque está faltando o conhecimento que vai livrar ela da ignorância. Amém? Então, uma terceira característica de uma primeira infância é irritabilidade. Bebês espirituais são irritáveis, só que aqui é onde eu entro que pode haver uma outra subdivisão, porque também adolescentes espirituais são irritáveis. Ou seja, pessoas que já têm um certo conhecimento, tem pessoas que fizeram até o rema e são irritáveis. Tem gente que tem chamado e já pregou em púlpito de igreja e tudo, e são irritáveis. Você está entendendo? Então, essa questão de maturidade espiritual envolve muito mais interiormente do que se pensa. Não é o tempo decorrido, nem os cursos que se fazem, nem mesmo o tempo, quantas palavras pregou. Envolve algo muito interno, é do coração, do interior da pessoa. Como aquele versículo que nós vamos depois falar aqui, não sei se vai dar tempo hoje, que até o Arthur falou essa semana aí, que o alimento sólido é para os maduros, que têm pela prática suas faculdades exercitadas. Guarde bem esse termo, faculdades exercitadas. O que são faculdades? Se você vê a tríplice natureza do homem, você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Pensa bem nisso. O corpo é como uma ferramenta, é só uma casa. Concorda comigo? Mas veja, alma e espírito. A alma é o intelecto, emoções, lembranças. Você concorda comigo como a alma envolve o que ele trabalha, que é o cérebro também? Se a alma envolve o cérebro, e envolve também tudo que tem a ver com o cérebro, reações químicas, biológicas, sinapses do cérebro, e a parte psicológica também, que já é a parte mais subjetiva, não é tão objetiva como o cérebro, mas a parte da consciência do ser humano. Estou falando da consciência interior, estou falando da consciência de pensamento. Então significa, presta atenção no que eu vou dizer, que essa parte, você concorda comigo que essa parte da alma que nós temos envolve alguma coisa relacionada com decisões,
Concordo? Porque mesmo que eu seja um tapado espiritualmente, eu não tenha nascido de novo, nem reconheça Deus como Senhor, automaticamente quando eu penso, vou para a direita, eu vou para a direita. Quando eu penso, eu vou para a esquerda, eu vou para a esquerda. Por quê? Meu cérebro, na velocidade mais rápida do que da luz, está dando uma informação, meu corpo está respondendo ali. Então a minha alma, ela envolve decisões. Está comigo? Quando eu estou estudando na universidade ou numa escola, eu estou colocando conhecimento dentro da alma. Amém? Porque o que está no cérebro também envolve a questão da alma. Agora, você possui uma alma, mas você é um espírito. Diga, eu sou um espírito. E o espírito é a sua parte mais, vou dizer esse termo, não gosto de dizer porque é um termo muito usado no espiritismo, mas é um termo correto. É a parte etérea, né? É algo que você não vê, mas que Deus vê. É onde está a sua consciência interior, é onde é depositada a sua fé. Amém? Você concorda comigo que essa parte também envolve decisões? A sua decisão e aquilo que Deus decidiu e mandou para dentro do seu coração. Logo, se envolve decisões e uma forma de conhecimento, seja ele técnico ou seja ele espiritual, são faculdades. Então é por isso que o autor de Hebreus diz, tem as suas faculdades, não uma. Por que ele diz faculdades? Ele está falando tem, vou traduzir agora. Aqueles que pela prática têm a sua alma e o seu espírito exercitado e conseguem discernir não somente o bem, mas também o mal. Então esse discernir, esse envolvimento das faculdades envolve um conhecimento intelectual de causa e efeito e envolve também um conhecimento espiritual de causa e efeito. O que significa causa e efeito? O que causa isso? O efeito que dá. Então, se eu for botar a mão ali na tomada e levar um choque, eu levo o choque por causa da minha ignorância que eu botei o dedo. E o efeito é o choque que eu levei. Se eu começo a brincar com um pecado, é besteira, e caio no pecado, é um conhecimento de causa e efeito. A causa é o quê? Minha irresponsabilidade, leviandade de estar perto do pecado. E qual é o efeito? A queda no pecado. Então todas as faculdades, a mente e o espírito, elas envolvem causa e efeito, o conhecimento de causa e efeito. E as decisões que você toma, logo são faculdades. Amém? Estão aqui comigo? Então, os que estão na primeira infância, e alguns até que estão na meninice, são irritáveis. E lá em Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne. E o perigo de se estar sempre bebê, ou se ser sempre menino, é que nós corremos o risco de perder a salvação. Porque lá em Gálatas capítulo 5, Paulo começa a falar porfias, divisões, né, idolatria, feitiçaria, e vai dizendo tudo tipo, inveja, bebedice, glutonaria, tudo quanto é obra da carne, e ele disse, e coisas semelhantes a essa. Então tudo que tem a ver, os primos de primeiro e segundo grau, tudo isso aí ele diz, e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu já vos adverti, que não herdarão o reino dos céu o que tais coisas praticam. Então o perigo da gente ficar na meninice ou na infância é a gente correr o risco de perder a salvação, querido. Deus não quer isso. Assim como você como pai não quer que os seus filhos fiquem sempre bebês, o desejo de um pai e de uma mãe é ver seus filhos crescendo. Nós somos orgulhosos das nossas filhas porque elas eram bebês. A gente até brinca, né? Tá, Lili, eu não sei, quando eu olho para vocês eu vejo bebê, né? Mas aí, como assim, pai? Você vê como bebê? Não, assim, vamos explicar. Eu não vejo como bebê na mentalidade, eu não vejo como bebê no que elas estão fazendo, eu não vejo como bebê na responsabilidade, eu vejo como bebê no amor paterno que eu tenho para elas.
Entendeu? E assim Deus nos vê também. Ele quer que nós cresçamos, que a gente dê bons frutos, mas Ele ama a gente com aquele mesmo amor que o pai tem quando vê o bebê pela primeira vez. E a mãe, eu estou falando pai porque eu sou um pai, né? Mas com certeza a mãe também, né? Muito mais até, porque gerou dentro dela. Mas eu me lembro do dia que essas duas meninas foi apresentado a mim lá. Na hora que houve, retirou da barriga da Fabiana, a enfermeira veio com as duas. E eu me lembro do rostinho de todas as duas naquela hora. Então hoje eu tenho orgulho dela ter uma certa maturidade, de estar trabalhando, de estar estudando, de um monte de coisa, mas o amor que eu tenho, e eu estou falando de mim, claro que tenho da mãe também, mas de mim, o amor que eu tenho para elas é como se elas fossem ainda as mesmas bebês. Agora você imagina o amor de Deus. Nós somos pais e mães carnais, temos isso, você imagina Deus. Mas o mesmo jeito de um pai, Ele quer que você cresça, que saia da infantilidade. Você com certeza pode ter certeza disso, que Deus fica triste quando os filhos dele continuam do mesmo jeito, sem crescer. É triste para Deus. Ele depositou uma esperança na sua vida. Ele olha para você e crê e espera que você cresça, assim como a gente coloca as plantinhas no canteiro e a gente deseja que ela cresça. Deus semeou na tua vida a palavra e Ele deseja que você cresça. Quem tem o desejo no coração de crescer aqui? Isso é que é desejar ardentemente. Amém? Ninguém está desejando ardentemente para ser sucesso, para ser, eu quero ser um palestrante internacional. Não, aí é orgulho, não é isso. Amém? Deus deseja que você cresça, que você seja um sucesso, porque Ele é o teu pai, Ele te ama. Então essas são as características da primeira infância, né? A inocência, a ignorância e a irritabilidade. Lá em Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu ouvi uma vez em certo lugar, eu não estou dizendo nem os nomes, nem a igreja, né? Posso te garantir que não foi no verbo da vida. Também quando eu digo isso que não foi no verbo da vida, não estou dizendo que o verbo da vida está incólume, ou seja, não pode acontecer isso. Eu só estou te dando um exemplo. Eu vi em certo lugar, 2 pastores, alguns anos atrás, muitos anos, irritados por causa de um certo governante lá, e dizendo que ia orar para aquele governante perder, para ter aquilo outro, e estavam irritados e carnais. E eu fiquei, depois que isso tudo passou, na época, eu como era muito criança, eu olhei assim, uai, deve ser de Deus isso aí que eles estão dizendo, não sabia de nada da palavra. Hoje eu vejo como uma carnalidade. Agora veja, 2 pastores praticando obra da carne, agindo como crianças. Vocês estão entendendo? Então, ninguém me ilude com essa história que é pastor, que é doutor em teologia, divindade, fez 300 anos de Bíblia. Não, isso não importa, o que importa é a prática. Amém? Ou pelo menos o desejo de querer acertar. Porque dentre algumas coisas que nós vamos falar, com certeza não vai dar para ser hoje, na próxima aula. Mas dentre as coisas que nós vamos falar, existem algumas falhas no crescimento espiritual que demonstram que a pessoa teve problemas no crescimento. Tem pessoas que são adultas naturalmente e têm defeitos que foram adquiridos na infância por uma má alimentação, problemas psicológicos por traumas que foram feitos também. Infelizmente, tem pessoas que têm aleijões, tem problemas de andar, algum problema físico por causa de uma queda que uma babá deu ou a mãe que não cuidou. Então, existem problemas físicos e psicológicos que causam traumas, e esses problemas às vezes ocorreram na infância da pessoa. Da mesma maneira espiritual. Existem pessoas que parecem que são maduras, mas certas práticas
são sintomas de que tiveram um problema no crescimento espiritual. Amém? Vocês estão comigo? Isso aqui vai ver na segunda aula. Então, chegamos apenas na primeira infância. Com certeza temos mais coisa para falar. Íamos entrar agora na meninice. Eu acho que o horário não vai permitir, né? Eu vou tentar começar a meninice aqui, ainda dá uns 5 ou 10 minutos, tá? Uma das características de meninice é instabilidade. O que é instabilidade? A pessoa não se segura. Efésios capítulo 4, versículo 14, Paulo diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, uma das características do menino espiritual, ou menina espiritual, é estar agitado de um lado para o outro. Me lembro que uma vez eu estava com Fabiana, eu não sei se ela se lembra disso, tinha uma irmã que era do início do Verbo, e estava numa outra igreja, e o que me chamou a atenção, que me fez lembrar até hoje, eu não me lembro se ela disse diretamente para ela, ou a Fabiana me disse que ela tinha dito. Acho que foi isso, ela tinha encontrado essa moça, e essa moça tinha dito para a Fabiana: eu estou em tal lugar. Oxe, você ainda está no Verbo da Vida, tu ainda está no tempo de Verbo da Vida, como se o Verbo da Vida fosse um estágio. E agora ela estava no estágio superior. Está lembrado dessa irmã que disse isso? E agora ela estava no estágio superior, e o estágio superior era essa outra denominação que ela estava. Ou seja, isso é meninice. É instável, uma hora está num canto, outra hora está no outro. Uma hora está numa doutrina, outra hora está noutra. Ora, se pulou de uma doutrina A para a doutrina B, é porque nunca teve segurança na doutrina A. É verdade ou não é? Isso é característica de meninice. Pastor, você está dizendo que a gente não deve sair de uma igreja? Você deve ser guiado pelo Espírito. O adulto, ele tem noção das coisas espirituais, e ele é dirigido pelo Espírito. E o adulto é dirigido pelo Espírito, mas existem muitos meninos que dizem que estão sendo dirigidos pelo Espírito, mas estão sendo dirigidos pelas emoções. E você deve ser guiado para estar no lugar onde você vai ser alimentado, porque Deus visa o seu crescimento. E se você está num lugar onde você não recebe alimento, Deus não quer que você fique naquele lugar. Ele quer que você fique num lugar onde recebe alimento. Mas tem crente, como você já deve ter percebido, ou talvez até você mesmo tenha sido assim, que pula de igreja em igreja dependendo do amor que o povo tem por ele, né? Se chega num lugar e todo mundo, você é uma benção, hoje eu vou ficar, encontrei a minha família. Eu acho assim, sabe, é preciso explicar o que é esse termo, porque eu já vi várias igrejas, inclusive o Verbo da Vida, dizendo, aqui é a família de Deus para a sua vida. A gente tem que explicar direitinho o que é isso. Porque eu entendo que família não é só o lugar onde a gente dá amor e proteção. A família é um lugar onde tem educação, alimento, disciplina. Mas se a gente disser, venha, aqui é a família de... Aí o povo já vem todo, a pessoa já chega na igreja todo afetado, né? Ui, eu quero que me diga exatamente o que eu quero ouvir. Que coisa dolorosa, é um serrote a boca desse pastor aí, é um serrote. É família coisa nenhuma, isso aqui é uma heresia, não é família, ninguém ama aqui não. Vou para aquela outra igreja ali. Então a pessoa já vem toda afetada, porque disse, aqui é a família. Aí pensa logo que família é só cheirinho, é botar para naná. Mas quem é filho sabe, e pai e mãe sabe, que na família tem amor, tem cheiro. A gente dá cheiro e abraça essa menina todo dia, porque a gente ama, mas também diz, vá fazer isso, vá fazer aquilo. Porque família é lugar de amor, proteção, educação, crescimento, disciplina e alimento. Então tem que explicar direitinho, porque tem muita igreja que bota assim, né?
E eu já participei de uma certa denominação que dizia, quer que a família, e era só para paparicar o povo mesmo. E não admira que é todo mundo criança, ninguém cresce. Então, não devemos ser como meninos agitados. Eu quero dizer uma coisa para você, se você está recebendo um alimento, se não está, não é o seu lugar. Mas se você está recebendo um alimento aqui é a sua família. Se você está recebendo algo sólido que vai te dar crescimento, aqui é a sua família. Mesmo que eu seja enjoado, a Ana é abusada, o Arthur é um serrote, e a Thalita é uma faca. Não importa, você não vai estar preocupado com isso não. Você quer crescer. Amém, queridos? Eu não estou também fazendo apologia a maltratar as pessoas, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu só estou dizendo que a gente precisa deixar esse afetamento, essa coisinha toda. Eu sou do amor, eu sou do amor. Tem que ser maduro. Amém? Devemos amar os irmãos. Mas olha um pouco, quem tem filhos aqui sabe. Você ama o filho, ama de dar a vida. Você ama de dar a vida. Mas você sabe porque você já cresceu, e você sabe que a vida não é afetamento não. A vida é uma mistura de Satanás, demônio, tudo que não presta. E você só passa por cima se você for decidido, estudioso, trabalhador e cheio do Espírito Santo e da palavra. Se falhar em alguma dessas áreas, porque tem gente que é cheio da palavra, mas não quer trabalhar, não quer estudar. Aí a vida com demônio e tudo vai dar uma paulada em você, que você vai dar uma rodada assim. Porque tem isso também, tem gente que faz tudo quanto é curso bíblico, tudo, mas não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Vai levar uma paulada. Está quebrado, está bem firmado, isso aí vai acontecer. Porque é assim que é a vida. Porque esse mundo jaz no maligno. Então temos que estudar, trabalhar, ser focado e, acima de tudo, cheio de Deus, da palavra e do Espírito. Isso é maturidade. Lembra? Os maduros têm um alimento sólido, que tem pela prática as suas faculdades exercitadas. E sabem discernir, não somente o bem, porque é fácil discernir o bem, mas o mal também. Porque o mal entra devagarzinho, bem distante, vai entrando devagarzinho, só rateiro. Tem que estar esperto, simples como a pomba, para pensar o melhor das pessoas, mas sagaz como a serpente, para discernir o mal. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Então, vamos parar por aqui. Infelizmente o tempo não deu, mas temos muito assunto. Então, na próxima aula nós vamos continuar com esse ensino sobre a meninice. Você está gostando? Amém. Mesmo que não estiver gostando, vai receber mesmo. A criança, toma aqui essa verdura. Vai comer a verdura para poder, só está querendo comer doce. Não, vai comer a verdura e o legume. Amém. Isso aqui pode ser verdura e legume, mas vai te dar saúde. Amém. Pode ser verdura e legume, mas vai te dar saúde. Amém. É um alimento natural, fresquinho do Senhor. Sem nenhum agrotóxico, sem nada de química, é de Deus, direto de Deus. Amém?